Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E hoje estou aqui na nossa nave, não sou a Xuxa, mas estou na nave, hein? Estou aqui na nossa nave para nós conversarmos a respeito dos conceitos básicos da Umbanda. É o nosso capítulo 27 do terceiro livro, Estudando a Nossa Umbanda. E antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos deixar claro que esta é a forma de ser visto pela Casa de Oração Pai Oxalá, pelo seu dirigente. E caso você, meu amigo, meu irmão de fé, caso o seu Pai no Santo não concorde com as nossas ideias, saiba que ele está correto, ok? Porque cada um tem uma forma de ver a Umbanda. A Umbanda é uma das religiões mais bonitas, porque ela nos dá o direito de interpretá-la da melhor maneira possível. E isto é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos. Entre eles, vamos falar dos fundamentos e os elementos ritualísticos. Há muita confusão quando se fala em fundamentos da Umbanda e elementos ritualísticos. Muitas vezes isto é confundido. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho o que é fundamento e o que é elementos ritualísticos. Vamos falar também de hierarquia dentro da Umbanda. Vamos falar sobre atabaques, roupas, médiuns de trabalho, médiuns em desenvolvimento, banhos de erva. Vamos falar sobre bater a cabeça, corimbeiros e fios de conta. Quando uma pessoa ela vem ao encontro de um terreiro de Umbanda, elas trazem consigo uma série de questionamentos, uma série de problemas, em geral, problemas de ordem material, problemas de saúde física e saúde mental, muitas vezes com emocional abaladíssimo, e acham que ao chegar no terreiro, tudo vai se resolver. Que o terreiro vai resolver todos os seus problemas. Mas não vai resolver assim, paulatinamente não. Vai resolver de forma instantânea. Como se no terreiro houvesse uma fórmula mágica, uma varinha de condão que pudesse resolver tudo em um só instante. Tomando como base uma pesquisa realizada em 2013 pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, a maioria das pessoas acreditam na ação do sagrado e na cura de enfermidades através do sagrado, através de uma religião. 89% das pessoas da população brasileira, ela concorda que a religião, sim, a religião é importante. E 50% dessas pessoas já utilizaram de algum tipo de serviço religioso. Mas, quando essas mesmas pessoas não encontram a solução, aquilo que procura, a solução dos seus problemas, acreditam que aquele terreiro, que aquele dirigente, que aqueles médiuns são fracos, têm defeitos irreparáveis. Não lhe trazem mais o brilho, o encantamento, ou até mesmo a Umbanda.
não é capaz de resolver as suas pendências, as suas dificuldades. Mas essas pendências, essas dificuldades, foram criadas exatamente por quem foi procurar a Umbanda. Ou seja, eu cometo um ato falho e vou correndo ali no terreiro pedir malene, pedir perdão. Eu vou correndo ali no terreiro procurar uma ajuda e estou certo de que tudo se resolverá em um instante. E se não resolver, a culpa é do terreiro. A culpa não é dele. De forma alguma a pessoa assume o seu próprio fracasso. Temos sempre que ter em nossas mentes que não se colhem rosas quando se plantam cactos. É impossível. Estes esclarecimentos são de muita importância e tem que ser parte integrante a cada início de sessão, a cada início de ingira. Aqui na Casa de Oração Pai Oxalá, nós temos por hábito, antes de iniciarmos a abertura da ingira, conversarmos com os assistidos, conversarmos com os convidados e com os médiuns e deixar claro que a espiritualidade faz a sua parte, mas ela faz a sua parte. E cada um dos que ali estão devem fazer também o seu pedaço. Deixar por conta das entidades, deixar por conta do Pai no Santo, deixar por conta dos médiuns, deixar por conta da Umbanda, deixar por conta dos orixás, das divindades. Impossível. Impossível. Não é possível deixar por conta da Umbanda aquilo que você fez. Os problemas aos quais foi você quem criou. Então, se foi você quem criou, a Umbanda vai ajudar sim. A Umbanda vai auxiliar sim. Os orixás vão abrir os seus caminhos sim. Vão abrir os seus olhos. Vão dar a vara, mas não vão pescar por você. Cada um tem que cumprir o seu papel. Temos sempre, nós que dirigimos uma casa, temos sempre que deixar claro isso. A Umbanda não é uma caixinha mágica. A Umbanda não faz milagres. E milagre é tudo aquilo que não é convencional, que não se resolve convencionalmente. Quem somos nós para fazer milagres? Durante a nossa caminhada pelos terreiros da vida, nós podemos presenciar coisas não muito assim coerentes, fatos até curiosos e muitas vezes fatos amedrontadores. Terreiros prometendo a cura de doenças em enfermos em fase terminal por uma contribuição, por um valor financeiro. Outros que prometem trazer o grande amor em 3 dias, ou um emprego dos sonhos, em troca de uma pequena oferenda à entidade. Imagina só, se isso fosse verdade, para que iríamos ter o trabalho de fazer um currículum vitae? Jamais. Era mais fácil ir no terreiro, bate o tambor e está ali o meu emprego.
pegar o seu currículo, colocar debaixo do braço e sair às 6 horas da manhã, isso é muito dificultoso. Então vamos lá no terreiro lá, que lá vai se resolver isso. Vamos fazer uma oferenda à entidade. Existem terreiros que ofertam isto. Mas será que são terreiros de Umbanda? Será? Será que são entidades de luzes? Será que são entidades que ali estão? Alguns fazendo magias e encantamentos. Alguns terreiros fazendo uso de uma infinidade de materiais, muitas vezes até inusitados. Usando assim bebidas alcoólicas de forma exacerbada, de marcas famosas, caríssimas. Afinal de contas, minha pombagira só toma Chandon. O meu Exu só toma uísque há 12 anos. Velas com cores jamais imaginadas e formatos que não são muito comuns. Adereços mirabolantes, cheio de cor, de brilho, despertando o encantamento aos olhos de quem é leigo. Muitos terreiros sacrificando animais e até bebendo o seu sangue. Queremos deixar claro aqui que não criticamos essas ações. Não. Apenas não acreditamos nessas ações e não cultuamos. Não cultuamos esse tipo de posso dizer até que infame ritualística. Sabe por que nós não acreditamos? Porque onde se planta cacto, não se colhe rosas. A nossa Umbanda trabalha com vários elementos, sim. Uma variedade enorme de objetos magísticos. Mas sempre com muita simplicidade. Não há exigência de marca ou qualquer comprometimento com valores financeiros. Quanto mais bonito for, mais axé tem. Quanto maior for, maior axé tem. Como assim? Quanto mais brilho, quanto mais encantamento, mais axé tem. Ora, como assim? Quando foi que uma entidade chegou à noite para você nos seus pensamentos noturnos, após você se deitar, a hora que você vai conversar com a sua entidade, fazer a sua oração, a sua prece, quando foi que a entidade falou para você assim: filho, me dê um centavo para eu te dar um conselho? Filho, deite aqui na sua cama, mas para eu te dar um conselho, você tem que estar deitado aí em um lençol de 280 fios, de 450 fios, 690 fios. Nunca. Porque as nossas entidades são por humildade. Quando que um preto velho falou para você: eu quero um café tipo exportação, coado a 99 graus, aonde a água não pode entrar em ebulição? Nunca. Ele quer o grãozinho, o pozinho, às vezes o café em líquido.
muitas vezes nem o próprio açúcar ele quer. Quanta humildade! Quanta humildade! Então, se as nossas entidades, que são espíritos de luz, na Umbanda, nós trabalhamos com uma gama muito grande de espíritos. E esses espíritos já foram encarnados. E sempre, os mais humildes. A Umbanda é uma religião que agrega aqueles irmãos que, quando encarnados, faziam parte daqueles que ficavam à margem da sociedade burguesa da época. Nós trabalhamos com quem? Pretos velhos. Nós trabalhamos com boiadeiros. Nós trabalhamos com marinheiros, com baianos. Então, se eles são, enquanto vivos, seres que estavam à margem desta sociedade burguesa da época, e eles já eram humildes, se eram humildes enquanto encarnado, qual motivo os levariam a exigir uma ostentação, a exigir um abrilhantamento, a exigir marcas, valores financeiros em seus trabalhos, agora que estão mais evoluídos ainda? Não existe lógica neste pensamento. Sempre serão e se mostrarão humildes. A ostentação é nada mais, nada menos que a prova viva que aquele médium, que aquele terreiro não sabe o que estão fazendo, não sabem a qual umbanda estão trabalhando, não sabem o propósito e o direcionamento de uma casa de axé. A nossa umbanda tem a capacidade de penetração nos mais variados campos astrais. Sendo assim, havendo fé, havendo merecimento, havendo empenho, muitos problemas acabam realmente por ter uma solução muito mais rápida e uma solução duradoura. Mas somente aos que merecem e aos que fazem por merecer. Ou seja, aqueles que sabem e acreditam que a Umbanda não trabalha sozinha. As entidades fazem suas partes, mas cada um tem que fazer o seu papel. Cada um de nós, cada um dos assistidos, nós temos que ter sempre em mente que estamos errando o tempo todo. E nos é permitido a ter o direito do erro, sim. O que não nos é permitido é errarmos da mesma forma. Se você já errou, você já padeceu por aquele erro, lhe é permitido errar novamente. Um outro erro, aquele, você já sabe que está errado. Por que continuar no mesmo erro? Então todos nós dirigentes de casas de axé, nós médiums, nós que fazemos parte desta religião tão bonita, temos que fazer a nossa reforma íntima diariamente, a nossa reforma interior.
temos que ir no nosso íntimo, no nosso âmago, e vermos que temos que sim, sermos como os nossos pretos velhos, carregados de simplicidade, de humildade e de amor. Afinal, amor, caridade pura e respeito é o maior compromisso da nossa Umbanda. A ritualística que cada terreiro de Umbanda segue somente serve como um leque de possibilidade para os diversos anseios de um culto. E cada um tem o seu. Na verdade, quem procura um terreiro de Umbanda deveria apenas se preocupar se aquele terreiro é sério. É uma Umbanda séria. E se não cobra consulta, se os trabalhos têm como objetivo principal a caridade e o amor ao próximo, aí sim começamos a entrar em uma Umbanda de verdade, em uma Umbanda séria. Porque a Umbanda, vocês sabem, eu sempre digo, Umbanda é uma religião séria, para pessoas sérias. Quem não é sério vai buscar uma Umbanda que não é séria, então não é Umbanda. A verdadeira Umbanda é aquela que trabalha com seriedade, com transparência, com humildade e com caridade. Umbanda não é achismo. Temos alguém com o microfone ligado aí, por favor, quem está com o microfone ligado, por favor, desligue. A Umbanda não é achismo. Temos por obrigação sempre buscar o porquê das coisas e não ficarmos naquela mesmice, satisfeito com respostas do tipo, é assim porque é. Ou, isso é o mistério da fé. Não, meu pai de santo me ensinou que é assim. Eu aprendi com o meu babalorixá, com o meu tata, dessa forma, e passou pro meu pai passou para mim, eu vou passar pro meu filho, sem fundamento. Não posso fazer isso. Vamos acabar com esse achismo. Umbanda não é achismo, Umbanda é estudo. Temos que estudar. Afinal de contas, a Umbanda tem fundamento. Então vamos elucidar algumas dúvidas encontradas por membros de terreiro, por frequentadores, por médiuns, dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda existe muita dúvida. Vamos então elucidar algumas dúvidas dessas, trazendo respostas que são que nem a Umbanda. Respostas simples. Mas respostas que, como a nossa Umbanda, são mágicas, que resgatam a fé linda e pura. Existe uma enorme confusão feita em relação ao que se faz ou não parte dos rituais da Umbanda e o que faz um terreiro ser considerado um terreiro de Umbanda ou não. Em primeiro lugar, devemos deixar claro que um terreiro de Umbanda é um local onde se pratica a caridade a qualquer ser, encarnado ou desencarnado. Na Umbanda se pratica a caridade para pessoas, para animais,
para plantas, para todos os seres que estão ali necessitando. E essa caridade não tem qualquer vínculo, qualquer cobrança de valor pecuniário. Existem terreiros, inclusive eu conheci um, ao qual eu precisei estar lá, porque Pai de Santo também é um ser humano, Pai de Santo também precisa muitas vezes tomar um passe, Pai de Santo também precisa o auxílio de um outro Pai no Santo. E uma vez eu precisei de um terreiro, e eu fui até esse terreiro, porque eu estava com um problema com o pet, com o cachorrinho. E esse terreiro, uma vez por mês, faz uma engira só para atender os pets. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, que coisa divina. Então, a Umbanda, ela trata a todos. A casa de oração Pai Oxalá, assim como o Toncábio, trabalham não só com irmãos encarnados, mas atende também ao resgate dos irmãos desencarnados, que muitas vezes nem sabem que estão desencarnados, mas precisam da nossa Umbanda, da Umbanda levada a sério, da Umbanda de verdade. Na Umbanda haverá cobrança? Sim, haverá. Muitas cobranças. Muitas. Inúmeras. A Umbanda, ela terá inúmeras cobranças. Porém, nenhuma delas envolve dinheiro. A manutenção da casa de Umbanda é de responsabilidade de todos os que integram o terreiro e devem ser custeada pelos filhos, pelos membros do chão da casa, que são seus médiuns, seus integrantes de engira, os seus dirigentes, mas nunca por consulentes e convidados. Ao assumirem o papel de membros de uma casa de axé, de um terreiro, já deve saber que terá obrigações a seguir e terá que custear essas obrigações. Deverá chegar no terreiro e fazer a sua parte. Tomar conta dos seus assentamentos. É muito gostoso chegar em um terreiro e encontrar tudo limpinho, cheirosinho, as velas no lugar, defumadores, luz, energia elétrica, água para beber, para lavar as mãos, internet para se conectar, o aluguel, imposto pago em dia, tudo em perfeita ordem. É muito bom. Porém, tudo isso tem custo. E quem vai pagar esse custo? O consulente? O assistido? O convidado? Não, em hipótese alguma. Esses custos deverão ser divididos entre todos. Esses custos correm por conta de todos os irmãos. Assim, se dividindo o fardo entre os membros do terreiro, o peso se torna mais fácil de carregar e não sobrecarrega um único irmão. Ah, mas esse mês eu estou apertado, esse mês eu não consigo contribuir, esse mês eu não posso. Tem algum problema? Não, não tem problema algum. Não tem problema algum. Vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos dar cursos, vamos apertar um pouco mais o cinto,
contribuir um pouco mais, mas jamais cobrar por qualquer consulta, por qualquer trabalho. Isto não é Umbanda, ou não é uma Umbanda séria. Sabe, meus irmãos, é fácil e simples saber ou, enfim, detectar se um terreiro é de Umbanda ou não. Temos que estar sempre atentos a algumas observações simples e fáceis. Como, por exemplo, no terreiro se pratica caridade? Nesse terreiro há simplicidade, a mesma simplicidade que nos encanta, aquela dos pretos velhos. Não há cobrança por trabalhos, consultas e passes. Não há ostentação. Não há luxo, mas tem conforto. Não há sacrifício de animais. Então, você pode e deve ficar tranquilo. É sim um terreiro de Umbanda. Se ele atendeu a esses quesitos, sim, meu irmão, você está num terreiro de Umbanda, você está pisando num solo sagrado de Umbanda. Levante as mãos para os céus e coloque o seu joelho no chão. Você está em uma casa de axé. Existe uma grande confusão no entendimento do que são elementos e fundamentos na nossa Umbanda, o qual não podemos confundir. Então, vamos entender e conhecer os elementos e os fundamentos da Umbanda. Primeiro, vamos ver o que é fundamento. Fundamento é tudo aquilo que existe, velado ou não, dentro de um terreiro, que fundamenta e direciona os seus trabalhos. Estabelece suas linhas de força trabalhada e cultuada, assim como a missão da casa. Ou seja, interfere e determina o resultado final dos trabalhos realizados. Sempre um fundamento, ele é estabelecido pelo dirigente espiritual da casa. Exemplo, as firmezas, os pontos de força, principalmente aqueles que estão ali no Congá, que é a nossa usina de força maior dentro de um terreiro. Isto são fundamentos. Agora, os elementos. O que são os elementos ritualísticos? O que são os elementos de rito? Os elementos de rito é tudo aquilo que existe de forma velada ou não, assim como os fundamentos, presente ou não, assim como os fundamentos, porém não irão intervir no resultado final dos trabalhos. Não vão interferir com a missão daquela casa de axé, com a missão daquele terreiro. E esses elementos ritualísticos muitas vezes são estabelecidas pelo sacerdote da casa. Então, fundamento advém da espiritualidade, elemento advém do homem. Fundamento interfere diretamente no resultado dos trabalhos da casa. Elementos, em hipótese alguma. Por isso, nós vemos senhores Exus trabalhando com pinga, a tal da marafo. Para ele não importa qual a marca. Ele precisa apenas
do volátil. Nós vemos senhores Exus trabalhando com água. Aquilo é só um veículo. A senhora Dona Pombagira, que me acompanha, ela não trabalha com champanhe. Ela trabalha com um chá de hibisco, que ela me ensinou a fazer. Então, são coisas, são elementos ritualísticos. Tanto faz trabalhar com pinga, trabalhar com uísque, trabalhar com água. Isso não vai interferir no trabalho, não vai interferir no sucesso do trabalho. Entendido isso, vejamos que realmente é determinante para um terreiro ser um terreiro de umbanda ou não. Atabaques. Olha só que interessante. O atabaque é um elemento de rito. Ou seja, a presença do atabaque ou a não presença do atabaque não interfere no resultado final do trabalho. A ingira, sim, ela fica mais alegre, ela fica mais vibrante, mas o resultado final é o mesmo, com ou sem atabaque. O trabalho acontece de forma divina, maravilhosa. As roupas, como as saias rodadas, as batas, a roupa ração, os vestidos e assim por diante, são elementos de ritos, não interferem no resultado final de trabalho. Se o seu terreiro adota calça comprida para todos, se o seu terreiro adota calça para as pessoas do sexo masculino e saias para as pessoas do sexo feminino, se o seu terreiro adota macacão para todo mundo, avental para todo mundo, saia para todo mundo, isso não interfere no resultado final do trabalho. Então, estes artefatos, estes produtos são elementos de rito. Agora, o fato de serem brancas já não é mais um elemento de rito. É sim um fundamento da Umbanda, porque lá atrás, quando foi fundada a Umbanda, foi pedido para que todos estivessem de branco. Ou seja, é uma regra a ser seguida nos trabalhos. Ah, mas a roupa colorida não vai poder usar? Sim, pode. Lógico que pode. A roupa colorida pode ser usada em giras festivas. Mas isso vai da orientação e da preferência do sacerdote. Aqui na casa de oração Pai Oxalá, em dias de festas, a cor das roupas é branca, continua branco. É trabalho de Exu, é branco. Ah, vamos ter uma engira de ciganos, a cor da roupa é branca. Por quê? Isto é uma determinação que eu, enquanto sacerdote, recebi das entidades e será cumprido, porque o meu papel enquanto sacerdote não é impor, mas sim respeitar e fazer ser respeitado aquilo que as entidades nos enviam. Então as roupas aqui são brancas. Sacrifício animal. Sacrifício de animal não é um fundamento e muito menos um elemento ritualístico na Umbanda, mas tem fundamentos em outras religiões. Na Umbanda não.
E nós somos contra? Não. Eu particularmente não sou contra. Cada um faz de acordo com a sua fé, mas assume tudo neste mundo. Temos que assumir o bônus e o ônus. Na nossa Umbanda, o único animal que nós sacrificamos, e eu sempre digo isso, é um animal chamado ignorância. Este sim tem que ser sacrificado. Não podemos jamais deixar este animal predominar as nossas vidas. Este é o único animal que sacrificamos na Umbanda. E esses itens que eu falei agora são apenas alguns poucos exemplos, né, que escolhemos. E durante a nossa jornada, nós vamos ter uma jornada de estudos, nós vamos ver exemplos e aprender realmente o que é fundamento. E aquilo que vem dos nossos amados guias, e que elementos ritualísticos vêm dos nossos amados homens. Diga-se de passagem, alguns elementos ritualísticos são até bizarros e não tem qualquer fundamento. Qualquer fundamento. Nós já presenciamos cada coisa que, se nós elencarmos aqui, parece brincadeira. Desde mini caixões de defunto, até brinquedos eróticos dentro de uma ritualística. Absurdo, vergonhoso, até traumático. Dentro de um terreiro de Umbanda deve existir organização e disciplina. Deve ser seguida à risca e não pode, de forma alguma, ser negligenciada. As regras não podem ser ignoradas, jamais. Um filho pode falar, eu não sabia, porque se ele está na casa de axé, ele tem que saber, é sua obrigação. Se ele não sabe, ele pergunte ao sacerdote, ele pergunte à mãe pequena, ao pai pequeno, ele pergunte ao irmão, mas ignorar jamais. Jamais deixe de seguir as regras impostas pelo terreiro. Para manter essa organização, essa disciplina, não é fácil. Deve existir um sistema hierárquico. Nos terreiros, como qualquer outra associação religiosa, isto é dividido em duas partes. Uma parte é a administrativa e a outra é espiritual. A parte administrativa funciona como qualquer outra associação normal, com presidente, tesoureiros, seus secretariados e outros cargos que possam vir ser necessários, ser úteis à composição do próprio estatuto do terreiro. Agora, a parte espiritual, ela é dividida da seguinte forma. Existe dentro do terreiro um membro que nós chamamos de zelador ou dirigente. Alguns chamam de pai e mãe no santo. Outros ainda acabam trazendo nomenclaturas de raízes, religiões de raízes mais africanizadas, como os babalorixás, as ialorixás, né? Que são a mesma coisa que dirigente de terreiros,
os babalorixás são os sacerdotes, as ialorixás são as sacerdotisas. Estamos com visitas aqui, olha que bonito, estamos recebendo visitas agora. Sejam muito bem-vindos. Irmãos de outras dimensões estão conosco? Axé. São os responsáveis, os dirigentes, são os responsáveis espirituais por tudo que acontece nas engiras. E quando eu digo engira, a pessoa fala, mas não é gira. Engira e gira são as mesmas coisas. Antigamente se falava engira. Hoje se fala gira. Não existe diferença, apenas na forma de se colocar. Eu, como sou das antigas, prefiro falar em gira. Os responsáveis espirituais do terreiro são os sacerdotes. E eles têm todo um trabalho que acontece nas engiras, mas acontece antes, durante e pós cada engira. Ele tem a função, o dirigente, também chamado de zelador, ele tem a função de zelar espiritualmente por todo o terreiro e pelos médiuns daquele terreiro. Ele tem a função de orientar, de dirigir os trabalhos abertos ao público e também os trabalhos fechados, aqueles que são restritos à casa. São os responsáveis em fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelo plano astral. Nenhuma orientação passada pelo dirigente deve ser desacatada, deve ser descumprida, pois nós, dirigentes, nós aqui, os dirigentes, nós somos apenas o condutor das ordens ditadas pelo plano astral. O dirigente de uma casa não está aqui para inventar batatinha frita 1, 2, 3. Não. Nós estamos aqui respondendo por uma determinação do plano astral. Foi o plano superior que nos falou: faça isso, não faça aquilo. Permita isso, não permita aquilo. Mas se os membros descumprirem ou desrespeitarem as ordens recebidas, o que vai acarretar a eles? O que vai acontecer a esses membros? Vamos lá. As atitudes, muitas vezes até impensadas, destes membros que desacataram as determinações, as regras do terreiro, essas atitudes, elas serão avaliadas e serão sancionadas medidas para que esses atos sejam repensados. E assim, ele passa a integrar o movimento umbandista de forma íntegra. Ou seja, se ele não cumpriu os seus deveres, desrespeitou as ordens, então ele deve passar por um tratamento. Seja ele um tratamento espiritual, um tratamento através de estudos. O que nós temos que deixar bem claro é que não existe castigo
na Umbanda. O dirigente de uma casa, ele não tem o poder de castigar alguém. Ele é pai no santo. Ele não é um carrasco no santo. Então, o pai no santo, ele não, em hipótese alguma, ele vai castigar alguém. E nenhum guia, nenhuma entidade de luz vai punir um membro do terreiro. Mas haverá punição? Sim, haverá punição, sim. Mas esta punição, ela vem do próprio membro. Quando conseguir derrubar o seu próprio orgulho, quando ele conseguir se vestir de humildade e se colocar de joelhos no chão e pedir malene, pedir perdão, mas não ao dirigente, não ao sacerdote, não pedir perdão ao Pai no Santo, mas sim às suas entidades, às suas divindades, pedir perdão a Oxalá por ter desrespeitado suas ordens, ou seja, deverá assumir os ônus ao qual ele mesmo escolheu. Afinal de contas, ele tem livre arbítrio. Todos nós temos livre arbítrio, mas ter livre arbítrio não é eu fazer o que eu quero. Ter livre-arbítrio é eu saber o que estou fazendo e as consequências as quais eu terei que assumir. Porque é muito fácil eu fazer o que eu quiser e colocar os ônus nas costas de meu irmão. Um filho que desrespeita as ordens do pai, ele volta para a casa do pai totalmente carregado, e é naquela casa que ele vai descarregar, é naquela casa que ele vai deixar os eguns que ele encontrou pelo caminho, porque a sua porta estava aberta. Então é fácil? Não é fácil. Se você abriu a sua porta, você abriu porque você quis, e você deixou entrar quem quis. Então assuma o seu papel. Nós estaremos sempre aqui, de prontidão, firmando o ponto dos nossos filhos. Nós estaremos sempre aqui, ajudando aqueles que precisam. E você, meu filho, que desrespeitou uma ordem, você também terá a porta aberta, mas estará sim em tratamento, como todos os outros. Porque muitas vezes, meus filhos, vocês também estão doentes. Dentro de uma casa de axé, existem algumas funções específicas que variam de terreiro para terreiro. Falamos até agora do sacerdote. Agora vamos conhecer algumas outras funções. Pai pequeno ou mãe pequena. Quem são? São a segunda pessoa de liderança hierárquica dentro do terreiro. Tem como a função auxiliar o Pai no Santo ou até substituir o Pai no Santo quando necessário. E não são todos os terreiros que os têm. Não existe uma regra, o terreiro tem que ter o pai pequeno, a mãe pequena. Não, não há necessidade. O sucessor do dirigente, ele acontecerá de forma natural e muitas vezes de forma surpreendente. Dentro de um terreiro, temos médiuns de trabalho, que são os médiuns que trabalham incorporado, cujas entidades já dão consulta. As entidades, os médiuns, já passaram por todos os preceitos do terreiro. Preceitos assim como a apresentação, que é o batizado, as firmezas,
os pontos riscados de todas as entidades, os pontos cantados, os nomes, todos eles já entendidos, passou pela coroação, por todos esses preceitos. E que também, esses preceitos, existe uma variação de terreiro para terreiro. Um médium ao qual não foi coroado, ou seja, o que é um médium não coroado? É um médium que ainda não tem a sua coroa mediúnica estável. Ah, mas ele tem coroa mediúnica? Sim, lógico que tem, todos nós temos. Todos nós temos, mas ele não tem uma coroa mediúnica estável, ou seja, ele ainda é flutuante. Se ele for dar uma consulta, por exemplo, quem responde por aquela consulta é a coroa mediúnica do pai de santo, do dirigente, ou seja, se aquele médium falar alguma bobagem, quem vai responder é o dirigente. Se o médium der uma consulta errada, quem vai responder é o dirigente. Se o médium der uma orientação errada, quem vai responder é o dirigente. Se aquele médium mandou o assistido tomar um chá, de comigo ninguém pode, o cara morreu, quem vai para a cadeia é o dirigente. Então ele não tem a coroa mediúnica ainda estabelecida. Ele não pode e não deve dar nenhum tipo de consulta. Só pode dar consulta aquele que já é coroado, aquele que já é médium de trabalho. Mas dentro do terreiro, nós temos médiums em desenvolvimento. São médiums que, como o nome já se diz, eles estão em processo de desenvolvimento. Ainda não passaram por todos os preceitos da casa. Em alguns terreiros, eles podem até dar passes. Já incorporam uma ou outra linha de trabalho, mas não são autorizados, em hipótese alguma, atender um consulente para dar consultas. Estão sendo preparados para tornarem-se médiuns de trabalho. Eles ajudam no auxílio às entidades incorporadas. E temos ainda aqueles médiuns que estão em franco desenvolvimento, que nem apresentados foram. Estes não podem dar passe. Estes não podem nem vibrar pelos irmãos. Estes acompanham aqueles mais velhos, aqueles que já foram apresentados ou batizados, para aprender. Quem ainda não foi batizado ainda é aprendente. Se nós colocarmos assim, como exemplo, o nosso cotidiano, uma criança em formação, podemos dizer que o médium coroado é aquele nenezinho que está começando a engatinhar. Ele já consegue engatinhar e se locomover a alguns lugares. O médium apresentado é aquele bebezinho que aprendeu a rolar. Só rolar. Ele precisa do auxílio de alguém para ele ser conduzido. E o médium que não foi apresentado, o médium que não foi batizado, ele ainda continua estagnado. Ele continua ainda como aquele bebê charutinho, aquele que a mamãe enrola para ele não cair, para ele não se machucar, porque ele é frágil e sensível. Um médium não batizado, ele sofre muito com este início, porque ele não está preparado. Ele ainda está em início. Por isso, é muito importante que preparemos
os nossos filhos para o batizado, para a apresentação. O batizado, o ato de se batizar, só acontece uma vez na vida. Se você é batizado na igreja católica, na igreja evangélica, se você é batizado em um terreiro, enquanto criança, você já está batizado. O batizado, a princípio, comumente, ele tem ali a função de eliminar um dos 10 pecados originais, né? E afastar o demônio da criança. Na Umbanda não acreditamos em pecado, muito menos pecado original, e muito menos em demônio, né? No caso da Umbanda, uma vez a criança sendo batizada em qualquer outra religião, ela será apresentada às 7 linhas da Umbanda, o que nós chamamos de ritual de batismo. Mas, comumente, ela é apenas uma apresentação. Ou seja, acontecerá sim quando o médium já estiver na sua idade de escolha, aonde ele escolheu ser umbandista. Ele já foi batizado na igreja católica ou na igreja evangélica, mas ele optou, agora que ele tem direito de escolha, a seguir o caminho da Umbanda. Então ele é apresentado às 7 linhas, às 7 forças da Umbanda. Dentro de um terreiro, nós temos o cambono. Quem são os cambonos? São os responsáveis em auxiliar as entidades, esclarecer a assistência quanto às suas obrigações. Tudo aquilo que foi passado pela entidade. O cambono, ele coordena a entrada da assistência nas consultas e nos passes. Uma das coisas mais gostosas que tem no terreiro é ser cambono. Nós, como dirigente, temos a oportunidade muitas vezes de cambonar os médiuns da casa. E quando estamos cambonando, estamos aprendendo. Os nossos filhos, os nossos membros da casa, enquanto cambonam, também aprendem. Cambonar é maravilhoso. É muito bom ser cambono. Todos têm que ser cambonos, para que nós possamos aprender com as entidades. Não existe um livro mais bonito que a palavra de uma entidade. Ela faz com que nós consigamos ler aquilo que não foi escrito, ouvir o que não foi falado. Olha que lindo. E isso acontece nas horas que estamos cambonando. Então, meu amigo, você que é cambono, ou você que foi chamado para ser cambono, você é médium, às vezes você é médium coroado, mas você foi chamado aquele dia para cambonar, vá com fervor e com amor. Aproveite a oportunidade de aprender, porque é ali que você vai aprender. Ali você vai aprender a raiz, a fonte. Você vai beber da melhor água, a mais fresca, a mais salutar. Dentro do terreiro, desculpe a empolgação, falar de Umbanda para mim me empolga muito. Dentro de um terreiro, existem os curimbeiros ou tabaqueiros. Alguns ainda são chamados de Ogã, que são trazidos aí das religiões de matrizes africanas, a nossa co-irmã e abençoado candomblé. Digo abençoado sim, porque eu tenho a oportunidade de conhecer algumas roças, alguns ilês sensacionais, maravilhosos. Então, eu digo que sim,
são muito abençoados, assim como muitos terreiros de Umbanda. Mas alguns terreiros trazem este nome de Ogã, e advém da nossa co-irmã Candomblé. E quem são esses membros, esses curimbeiros, tabaqueiros e ogãs? São pessoas responsáveis pela puxada dos pontos cantados, que batem ou tocam o atabaque. Sua função é ajudar na evolução das entidades e auxiliar a manter a egrégora positiva da casa durante a sessão de trabalho. É inaceitável um tabaqueiro, um corimbeiro, produzir qualquer tipo de discussão. Isto é uma falta de responsabilidade. Isso é uma falta de respeito ao seu irmão. Tá dando algum problema na corimba? Para. Depois, conversa. Não pode haver imaginem só. São os corimbeiros que chamam para a sessão. Se eu começo a discutir com meu outro irmão corimbeiro, eu vou chamar quem para a sessão? Adivinha quem? Estou abrindo a porta para quem? Então não pode haver nenhum tipo de desrespeito entre os irmãos, quanto mais corimbeiro. Qualquer discussão é uma falta de respeito com os seus irmãos, é uma falta de respeito com o dirigente, é uma falta de respeito com o chão sagrado, com o solo que você pisa. E principalmente, uma falta de respeito com as divindades que vêm de lá, de Aruanda, para o nosso conforto, para o nosso socorro. Imagine o quanto uma entidade deve ficar triste ao chegar ali no terreiro e encontrar dois irmãos discutindo, irmãos de cara feia, produzindo malquerência, principalmente tabaqueiros. Isso não pode acontecer nunca. É muito comum nós vermos nos terreiros médiuns, ogãs ou não, mas médiuns chegarem no terreiro de cara feia, chegarem lá bronqueados, tive que enfrentar trânsito, tive que lavar louça, tive que pagar o meu aluguel. Para vocês terem uma ideia, nós temos que agradecer o tempo todo. Nós não temos noção, mas segundo o CAD único, o seu último levantamento, agora de 2023, ele nos diz que 52 milhões de pessoas estão em pobreza. 52 milhões no Brasil estão em pobreza. Desses 52 milhões, nós temos 13 milhões de brasileiros que não têm um grão de arroz para colocar no prato, que estão passando fome. Então, se você tem louça para lavar, é porque você teve comida. Então agradeça a Oxalá, agradeça a Zambi, seja feliz. Se você teve que pagar o seu aluguel, levante as mãos para o céu
Para vocês terem uma ideia, 207.044 são os moradores de rua, segundo o CAD único, em 2023. Agradeça você ter um teto, mesmo que ele seja de aluguel. Nós estamos falando não de uma pessoa, não. Nós estamos falando quase em 207 mil pessoas na rua, ao relento, no frio, na chuva, cobrindo seus filhos com o próprio corpo. E você, meu irmão, reclamando que tem que pagar um aluguel? Reclamando que tem que arrumar a sua casa? Que está cansado porque passou o dia inteiro arrumando casa? Agradeça por você ter uma casa para arrumar. Agradeça por você ter condições de pagar um aluguel. Bom, dentro do terreiro, todas as funções são muito importantes. Dentro da organização de um terreiro, nenhuma pessoa, nenhuma função é melhor ou pior que a outra. Aquela pessoa que fica ali na porta dando a senha, ela tem a mesma importância que o dirigente que está dirigindo o trabalho. Ou seja, não existe um médium melhor e um médium pior. Médium é médium. O respeito, a disciplina, deve ser sempre um elemento básico da convivência entre todos. É este respeito, é esta disciplina que diferenciam quem são aqueles que estão trabalhando no terreiro. Um bom médium, ele é disciplinado. Ele tem uma boa convivência. Ele deixa de ser um bom médium quando ele perde a disciplina, quando ele não sabe conviver com os outros. Ele continua médium. Porém, ele deixou os seus afazeres, o seu papel a cumprir. Então, como um ser humano, ele infelizmente está reprovado e tem que aprender tudo de novo. Devemos tomar muito cuidado com o que falamos dentro do terreiro. Devemos tomar cuidado como nos posicionamos quando colocamos as nossas opiniões junto aos nossos irmãos. Ninguém é superior a ninguém. Todos devemos entender e consultar as entidades dirigentes espirituais da casa para qualquer ato. Não se faz nada, absolutamente nada, sem a autorização e a permissão do dirigente espiritual da casa. Temos que tomar muito cuidado com a vaidade que impera no ser humano, com a inveja que corrói o ser humano, sentimentos que devem ser sempre repudiados por todo e qualquer umbandista digno. Entre muitos cuidados e zelos que temos que ter na nossa Umbanda, destacamos o zelo com a vestimenta. A roupa branca, usada pelos médiuns nos rituais de Umbanda, deve ser tratada de maneira muito especial. Sempre muito bem lavada, desenergizada a cada trabalho. Deve estar limpa, passada, alinhada. É uma roupa nobre, devendo ser usada apenas
para aquele fim. Essa roupa, ela é usada para uma grande festa, que é cada trabalho umbandista. Afinal, essa festa é um encontro marcado, é um encontro com o divino, é o dia mais esperado da semana. Entraremos em contato com as entidades e assim entraremos em conexão com Deus. Olha que lindo. E o branco representa a pureza, a simplicidade, além de ser uma cor que absorve a vibração e não retém. Da mesma forma que ela absorve, ela emana. Ela fica ali. Ela é pura. Ela é a união de todas as cores. Se você unir toda a palheta de cor, vai dar o branco. As vestes retratam o médium. Assim como deve ser. Vestes e médiums devem ser simples, alvos, livres de impureza, devem trazer conforto e ser discretos. As roupas de Umbanda, assim como todos os objetos do axé, são e devem ser de uso exclusivo para este fim. Para os trabalhos de Umbanda, a preparação tem início bem antes da ingira. A preparação do solo sagrado, dos assentamentos, o ossé, da mente, preparação do corpo físico dos membros. Um desses preparos, um desses cuidados é o banho de erva, também chamado de banho de defesa. Para este fim, temos as ervas que são para descarrego, temos ervas para energização, outras para descarrego e energização, outras que são preparatórias para trabalhos específicos. Dependendo da necessidade, o médium ou o consulente tomará o seu banho de erva, objetivando sempre uma boa harmonização com as forças da natureza para a execução dos objetivos propostos naquele trabalho. O banho de erva necessita de uma ritualística preparatória e não deve ser tomado assim, indiscriminadamente. Só deve ser tomado sob a orientação da entidade ou do dirigente do terreiro ou das pessoas de sua ordem, pois, sem o conhecimento específico das ervas, do problema que objetivou aquele banho, o banho pode ter efeito contrário, pode ter efeito rebote. Quer ver só um exemplo? Se uma pessoa é muito agitada, ela está demasiadamente agitada, ela jamais pode tomar um banho de ervas destinada a orixás como Ogum, Yansan, pois ela ficará mais agitada ainda. O banho para ela tem que manter a calma, diminuir a sua agitação e não proporcionar mais agitação. Um banho de erva para desenvolvimento é diferente de um banho de erva para trabalho de desobsessão. Cada banho é específico para cada tipo de trabalho. Todos os banhos de erva devem passar por uma ritualística que vai desde a da ativação da erva
E como ela é feita? Através da oralidade, através de pedidos, de apelos, de rezas, de orações, até a consagração da água, a consagração do recipiente, a consagração do fogo. E depois, o contrário. Depois que consagrou-se o fogo, consagra-se de novo o recipiente. Consagra-se a água, que vai receber as ervas consagradas, que vai hidratar as ervas, que vai tirar dela o sangue negro que nos vai banhar. O bater cabeça no congá, o congá, que é o maior centro energético dentro de um terreiro, é um gestual que representa a humildade, o respeito e é o oferecimento do seu ori, da sua coroa, de reverência e agradecimento à coroa do regente da casa e de pedido de bênção. Os fios de conta, também chamados de guias de conta, são utilizados para auxiliar a fixação da vibração do orixá e têm a função de atração ou de proteção. Sua utilização ou não, a quantidade de contas, o tipo de contas, o material que serão feitos os fios de conta varia de terreiro para terreiro, conforme a orientação das entidades, chefe e dirigente do terreiro. O uso das firmas, aquelas contas maiores, tudo isto é determinado pelo guia-chefe e pelo dirigente da casa. Os fios não devem ser comprados prontos e levados ao uso no terreiro. Devem ser preparados, desmagnetizados pela própria pessoa, seguindo os preceitos de cada casa. Enquanto você prepara o seu fio de contas, é a sua energia que você está depositando ali. Imaginem só a pessoa que produziu o fio de conta. Você vai lá no ervanário, ou aqui em São Paulo é chamado de casa de umbanda, vai lá na casa de artigos religiosos, compra um fio de contas, põe no pescoço e vai para o terreiro. Chega lá, pede para cruzar aquele fio. Quem produziu aquele fio? O camarada que produziu aquele fio, ele estava enfiando as continhas lá, pensando assim: caramba, Corinthians vai jogar amanhã. Poxa vida, será que ele vai ganhar? Que energia ele está colocando ali? Ou pior ainda, se eu pego a minha sogra, acabo com ela. Meu Deus do céu, eu vou dar uma cama redonda para minha sogra, porque cobra só dorme enrolada. Que energia ele está colocando ali? E aí você vai enfiando no pescoço. Sou eu, bonitão. Não. Deve sim comprar lá no ervanário. Chega em casa, desmonta, desmagnetiza, tira aquela energia que está ali dentro. Pode ser boa, pode ser ruim. Coloque a sua energia. A sua você tem certeza que você está colocando. Faça a sua prece. Monte a sua guia. Com orações, com preces, com pensamentos, com energias boas. E vamos ser felizes na nossa Umbanda. Meus irmãos, Umbanda tem regras. Umbanda tem fundamentos. Sabe por quê? Porque Umbanda é uma religião séria para pessoas assim como você, pessoas sérias. Meus queridos, nos vemos na próxima semana, dando continuidade a este mesmo assunto. Vamos falar muito
muitas outras curiosidades do chão do terreiro. Para você que é iniciante, é muito importante aprender. Para você que já é iniciado, é muito importante aprender. Para nós que dirigimos uma casa, é muito importante aprender. Porque a única coisa que não ocupa espaço é a aprendizagem. Quanto mais se aprende, mais espaço se abre em nossas mentes. Tenha uma excelente semana. Nos vemos a semana que vem. Axé a todos. Olá, meus queridos. Passando aqui para demonstrar mais esta peça de fé, esta peça inspirada em um terreiro. Isso aqui é uma encomenda do terreiro de um irmão. Mais uma peça da Axé Arte, preto velho, a preta velha, com seu ponto riscado, fazendo as suas mirongas. Temos aqui a tronqueira. Eu vou acender aqui para vocês verem, olha só. Vou acender aqui o congá, todo ele iluminado. Vamos acender aqui o lampião para o lado de fora. Olha que coisa mais maravilhosa esta peça. É um diorama, para vocês terem uma ideia do tamanho. Olha aqui, vou colocar minha mão aqui atrás para vocês verem. Olha só o tamanhozinho que são as peças. Todas as peças são artesanais, elas são feitas aqui, mesmo na Axé Arte, entende? Então, se vocês quiserem presentear aí o seu irmão no santo, o seu pai no santo, o seu babalorixá, sua iá, ou mesmo se você quiser para você, pode mandar a encomenda 989305538. Tira uma foto, manda pra gente que nós recriaremos, ok? Fiquem na paz de Oxalá.